Olá, tudo bem? Bem-vinda ou bem-vindo ao PET 6 de Matemática. Eu sou Alex Duarte, a intérprete de Libras é a Mariana Tupinambá e nós estamos aqui com você para o assunto chamado análise combinatória. Nesta primeira parte, nós vamos ver um conceito chamado arranjo, mas nós vamos ver também vários conceitos introdutórios, preparatórios, para que a gente entenda direitinho os arranjos, ok? E o que é análise combinatória? É a parte da matemática relacionada às contagens, ou seja, a determinar quantas possibilidades existem em um determinado contexto. Vamos observar que calcular possibilidades é diferente de calcular probabilidades. Não confunda os termos. Por exemplo, lançar um dado e observar a face voltada para cima. Você pode ter visto aqui em alguns programas do Se Liga na Educação estes conceitos. O que é espaço amostral, representado aí pela letra grega maiúscula ômega? São todas as possibilidades. A face voltada para cima vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E dentre essas, vamos escolher um evento, ou seja, algo particular. O evento face par. O que vai ser a face par? Evento, letra E, face par vai ser 2, 4, 6. Quantas possibilidades existem para o evento? O conjunto lá do evento tem quantos elementos? Número de elementos de E igual a 3. Então, nós temos 3 possibilidades de face par, que são, nominalmente, 2, 4 ou 6. Agora, qual a probabilidade do evento ocorrer? A probabilidade P de E é o quê? É sempre um quociente. O numerador é o número de ocorrências favoráveis ao que você quer e o denominador é o número total. Então, nós temos 3 faces pares de um total de 6 possibilidades. 3 sextos é igual a 1 meio, que em decimal é 0,5, que em porcentagem é 50%. Então, isso que eu estou dizendo é para a gente desconfundir, separar possibilidades de probabilidade, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, esta figura foi retirada lá do PET 1 ainda. Tem uma moça pensando assim, qual roupa eu vou usar? É hora de sair. E aí na imagem nós vemos que ela tem 2 peças de roupa que ela pode colocar da cintura para baixo e 3 peças de roupa que ela pode colocar da cintura para cima. Quantas possibilidades existem para a moça se vestir? Observe neste esquema aqui, chamado diagrama de árvore. Essa peça aqui de baixo, que é um shortinho mais curto, ela pode usar com aquele topzinho lá, com a jaqueta ou com aquela camiseta sem manga ali. Então, aí você tem 3 possibilidades. Já se ela escolher esse shortinho aqui, azul, verde e amarelo, também ela vai ter o topzinho, a jaqueta ou aquela peça ali sem manga. Mais 3 possibilidades. Então, veja só. Se ela tem 2 possibilidades para a peça de baixo e 3 possibilidades para a peça de cima, no total, ela tem 2 vezes 3, 6 possibilidades, que são exatamente as 6 que estão representadas aí do lado direito do diagrama de árvore. Gente, por que chama diagrama de árvore? Essa parte da esquerda é como se fosse uma árvore. Você tem o tronco principal e as ramificações. Ok? Esse exemplo ilustra uma parte do que a gente chama na matemática de princípio fundamental de contagem. Não é a cidade de Contagem, mas eu aproveito para mandar um abraço para os alunos de Contagem. É contagem no sentido de contar. Então, o que nós vimos nesse exemplo da roupa da moça? Um aspecto particular, que se você tem eventos independentes, você usa o princípio multiplicativo. Ou seja, se a peça de cima que ela vai escolher não depende da escolha da parte de baixo, é só multiplicar. 2 possibilidades para a parte inferior vezes 3 possibilidades para a parte superior deu 6 maneiras dela se vestir. Então, agora nós estamos acostumando com o que a análise combinatória estuda, Quantas possibilidades existem.
E aqui nós temos um aspecto geral. Eu peço para você, por favor, que você grave bem isso aqui, tá? E é fácil, porque isso aparece em vários contextos da matemática, então pode te ajudar muito. Então, na matemática, a palavra-chave ou está associada ao conceito de união e à operação de adição. Nós vamos ver isso com calma, tá? E a palavra-chave e está associada ao conceito de interseção e à operação de multiplicação, ok? Por exemplo, né, do lado esquerdo aqui do diagrama, na teoria dos conjuntos, o que é a união B que você está vendo na figura? Observe que está escrito, é o conjunto dos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. União tem a ver com ou. Observe o outro desenho, né? A interseção B tem que estar nos dois ao mesmo tempo. A interseção B é o conjunto dos x, tais que x pertence a A e x pertence a B. Isso explica o lado esquerdo da tabela, né? A união está associada com ou e interseção com e. Uma maneira de gravar isso é que a palavra ou tem a letra U, que tem o mesmo formato do símbolo de união. Do lado direito, que nós vamos aplicar em análise combinatória, né, é a questão da adição ou do produto. Só que isso também é aplicado em álgebra booleana, que é uma parte da matemática, que tem a ver com software, e também é aplicado, por exemplo, em circuitos lógicos, que tem a ver com hardware. Só para você saber. Qual a vantagem desse princípio fundamental de contagem? Nós vamos ver também nos exemplos. Usando o princípio fundamental de contagem, muitas vezes, vamos conseguir resolver os problemas sem usar fórmulas, ok? Eu não tenho nada contra fórmulas, mas matemática é raciocínio. Se a gente puder evitar fórmulas, é melhor, porque já é muita informação para ficar decorando. Então, vamos tentar evitar fórmulas sempre que possível. Eu sei que você vai perguntar isso aqui, ó, Alex, mas que fórmulas? Vamos falar de fórmulas também. Bom, então, o contexto geral da análise combinatória. Você tem um conjunto de elementos ou objetos, tá? Sem ofensa, tá, gente? Isso aqui podem ser pessoas, inclusive, tá? Que você vai distribuir em certas posições ou lugares. Ou seja, você vai fazer uma escolha. Então, presta atenção. Toda vez, repito, toda vez que você for fazer um problema de análise combinatória, sugestão. A primeira pergunta que você vai fazer, neste contexto, a ordem importa? Por exemplo, a ordem das letras de uma palavra importa? Importa, com certeza, né? Porque, sei lá, por exemplo, a palavra rio, R-I-O, é diferente de R-O-I, rói, do verbo roer, né? Então, nesse contexto que eu falei agora, a ordem importa. E aí, né, você vai responder sim ou não. Né? Eu brinco assim, ó. Você se pergunta, a ordem importa? Se você responder aham, é um problema de arranjo. Um caso particular do arranjo é a permutação. Se você responder não, a ordem não importa, é um problema de combinação. Nós vamos ver todos eles, um de cada vez. De novo, a ordem importa. Resposta sim é arranjo. Resposta não é combinação. Sendo que a permutação que nós vamos ver é um caso particular do arranjo. Tudo vai ficar claro no seu devido tempo. Bom, para trabalhar com análise combinatória, como eu disse no princípio, nós vamos precisar de alguns conceitos, né? A primeira definição que nós vamos precisar é o conceito de fatorial, que talvez você já tenha ouvido falar. Está definido da seguinte maneira. O fatorial de n, um número natural, é representado como uma exclamação. Olha lá, ó, esse n exclamação você lê como n fatorial. E qual que é a definição? Se for zero, dá 1. Zero fatorial é 1. Se for outro número, né, maior que zero, você pega o número e multiplica pelo anterior. Essa é a definição de fatorial. Como assim, Alex? Vamos ver o início. Ó. 0 fatorial é 1. 1 fatorial é 1 também. O que é 2 fatorial? Você vai multiplicando até chegar no número 1, para baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 5 fatorial,
multiplica do 5 até o 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Perceberam como o conceito é fácil? N fatorial, você pega o número n e vai multiplicando para trás, né? N menos 1, n menos 2, até chegar no número 1, ok? E vamos observar também o seguinte, ó, dentro do 7 fatorial lá, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse pedaço final, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é 4 fatorial. Então você pode ir abrindo, né, 7 vezes 6 vezes 5 e parar num determinado número. Né? 7 fatorial você pode escrever como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Você pode parar no momento que você quiser. E para que serve isso? Vamos ter situações em que nós vamos ter que simplificar expressões usando essa propriedade, ok? Aqui tem uma definição computacional de fatorial, né? O que é fatorial? Pega um número natural, se ele for menor que 2, ou seja, se ele for 0 ou 1, o resultado é 1. Se não, né, você vai ter como resultado n vezes o fatorial do número anterior, que é n menos 1, recursivamente. E o que é arranjo simples, né? Essa definição aqui está no PET. Denominamos arranjos de n elementos distintos, tomados k a k, as sucessões formadas de k termos distintos. Vamos ver melhor nos problemas. A representação está aí, ó, ANK, arranjo de n elementos tomados k a k. Quer dizer que no universo que tem n elementos, você vai escolher k deles. E a fórmula é n fatorial sobre n menos k fatorial. Aqui à direita, né, alguns livros, né, em vez de colocar arranjo de n, vírgula k, eles colocam o n embaixo e o k em cima, tá? Fica parecendo um elemento da tabela periódica. Mas eu tenho, naturalmente, que mostrar para vocês outras maneiras de escrever, tá? Que depende do livro de que você está usando, né? O PET usa essa forma da esquerda, mas não impede que algum livro que você vá consultar esteja nesse formato da direita. Ok? Então, se a resposta for sim, a ordem importa, sim, arranjo simples, com esta fórmula. Vamos para nossos exercícios. Uma senha de internet banking com 5 algarismos distintos. Quantas possibilidades existem? Gente, é claro que a ordem importa. Olha aí o que está escrito, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5 é diferente da senha 5, 4, 3, 2, 1. Então você se perguntou, a ordem importa? Então é o quê? Arranjo. Né? Então nós temos 10 elementos ou objetos, que são os 10 algarismos de 0 a 9, para distribuir em 5 posições. N igual a 10, K igual a 5. Observe que o N é maior que o K. Você tem mais algarismos do que posições para colocar os algarismos, já que nós temos 10 algarismos e a senha tem apenas 5 algarismos. Vamos fazer a conta. Arranjo de 10, 5 a 5, pela fórmula 10 fatorial sobre 10 menos 5 fatorial. Então ficou assim, ó, 10 fatorial sobre 5 fatorial. Gente, vou usar aquela técnica. Olha lá, pessoa, abrindo em cima o 10 fatorial até chegar no 5 fatorial. Você tende sempre a abrir o maior, tá? Porque, olha lá, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parou. Parou por quê? Para a gente poder cortar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Então ficou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Essa pessoa tem 30.240 senhas possíveis para formar dessa maneira. Muito bem. Então aqui eu prometi, né, e vou cumprir agora. Como faríamos isso sem fórmula? Observa. Eu tenho 10 possibilidades para a primeira posição. Como é sem repetição, como falou no enunciado, eu já gastei um algarismo, a segunda posição eu só tenho 9 possibilidades. Como eu já tenho, né, já gastei 2 algarismos, a terceira posição agora eu só tenho 8 possibilidades. A quarta posição, 7 possibilidades. E a quinta e última posição, 6 possibilidades. Alex, por que multiplica? Lembra lá que o E está associado à multiplicação? Que eu tenho que escolher o primeiro algarismo, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. Multiplica tudo, dá 30.240. Então aqui nós estamos resolvendo o mesmo problema sem fórmula.
No exercício 2, agora na senha, nós vamos colocar 2 letras distintas e 3 algarismos distintos, ok? Complicou um pouquinho. Considere que o sistema do banco não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, ou seja, A maiúsculo ou A minúsculo é a mesma coisa. Vamos contar as possibilidades agora. Olha a figura, por favor. Sem repetição e a ordem importa. Para as 2 primeiras posições ali de roxinho, nós temos o alfabeto, 26 letras. Nós vamos escolher 2 letras distintas, né? Então, como a ordem importa, arranjo de 26, 2. E as 3 posições verdinhas, 5 algarismos distintos. Arranjo de 10, 3 a 3, ou seja, dos 10 algarismos vamos escolher 3. Como nós vamos ter 2 letras distintas e 5 algarismos distintos, vamos multiplicar essas 2 contas. Vou mostrar para vocês que vai dar esse resultado. Então, como é que calcula? Tudo pela fórmula. Usei a fórmula do arranjo 26, 2, olha lá, ó. 26 fatorial sobre 26 menos 2 fatorial, vezes arranjo de 10, 3 a 3. 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Repara que na hora que a gente chega aqui, né, nessas 2 frações mais longas, você abre sempre o número maior. Observa, por favor. 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. Parou, para cortar com 24 fatorial embaixo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parou, para cortar com 7 fatorial embaixo. Na hora que você multiplica o que sobrou, olha lá, ó, 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Vai dar 468 mil. Ok? Os parênteses aqui são desnecessários, tá? Eles são apenas para mostrar para você a lógica, o primeiro pedaço e o segundo pedaço. Né? É só por clareza mesmo, você não precisaria ter escrito os parênteses. Se você quiser fazer sem repetição, 26 letras possíveis para a primeira posição, 25 para a segunda, já que você já gastou uma letra. A terceira posição, 10 algarismos, você já gastou um. 9 algarismos possíveis em seguida e 8 algarismos possíveis em seguida. Se você multiplicar 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8, 468 mil. Vamos complicar de novo. Agora nós queremos 2 letras distintas e 3 algarismos distintos, que já fizemos. Ou a pessoa também pode escolher 3 letras distintas e 2 algarismos distintos. Né? Aí o que acontece? O primeiro caso já fizemos. O segundo caso, 3 letras distintas, arranjo de 26, 3 a 3, vezes 2 algarismos distintos, arranjo de 10, 2 a 2. Fiz a mesma coisa aqui, né? Usei a definição, cheguei nas frações, abri os fatoriais até poder cortar, resultado final, 1.404.000. Né? Então, com fórmula, é isso, ó. Primeira possibilidade, arranjo 26, 2 vezes arranjo 10, 3. Segunda, 26, 3 vezes 10, 2. Né? Como é E e E, traduziu para vezes. O ou que você está vendo na lógica, traduziu na fórmula para mais. Né? Então, nós temos 2 parênteses com vezes e esses parênteses estão unidos com mais, que é uma escolha ou outra escolha. E aí, somando tudo, né, o que a gente já tinha calculado na primeira parte e o resultado da segunda, deu um total de 1.872.000 possibilidades. Né? Se você quiser fazer sem fórmula, primeira parte já fizemos. Segunda parte, letras 26 vezes 25 vezes 24, vezes algarismos 10 vezes 9. Então, 468.000 mais 1.404.000 é que vai dar 1.872.000. E o último exercício resolvido, né? Se você puder repetir tanta letra como algarismo, em vez do arranjo simples, você vai ter o arranjo com repetição, que tem todas essas notações aqui, que na verdade é muito mais fácil. É só n elevado a k. Por quê? Né? Pensa com lógica, né, da seguinte maneira. Aqui eu resolvi com fórmula, mas sem fórmula é muito mais fácil. Observa, né? 26 letras para a primeira posição, mas como eu posso repetir letra, eu tenho também 26 letras para a segunda, 26 ao quadrado. Os algarismos, 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo. Total, 676.000 possibilidades. Ok? Toda a aula de análise combinatória, ou quase toda, então eu vou apresentar esse resumo aqui, tá? De análise combinatória, para a gente poder ir anotando o que a gente está aprendendo.
Estas são as nossas referências. Muito obrigado por sua presença na nossa primeira aula de análise combinatória.